noite, sejam bem-vindos a mais um webinar e espero que esteja tudo bem convosco e também com os vossos, com as vossas famílias. Estamos nestes dias que são dias algo difíceis para todos nós, contudo, temos a esperança de ter aqui algumas notícias positivas. Neste momento, nesta batalha, digamos, contra esta doença Covid-19, em Portugal registram-se 2.362 casos confirmados, infelizmente já com 33 óbitos, mas, por exemplo, quando vemos o gráfico da evolução dos nossos casos em comparação com outros países, parece começar a haver aqui alguma deflexão da curva de evolução. Neste gráfico que estáis a ver, no fundo, apesar de tudo, estamos bastante melhor do que na mesma altura, contando os dias a partir do aparecimento do caso número 100 em cada um dos países, estamos muito melhor do que, por exemplo, a Espanha, a Itália, até do que a Coreia do Sul. Mas precisávamos de melhorar, precisávamos que esta curva achatasse ainda mais ao longo dos próximos dias. Mas, pelo menos, estes últimos dias têm-nos dado motivo para alguma esperança. É óbvio que temos sempre a dúvida se estamos a fazer testes em quantidade suficiente e se isso é que está a provocar esta ligeira deflexão, mas há que manter o espírito positivo e a esperança. E também há que nos preparar, temos que nos preparar realmente para lidar com esta doença difícil e com este desafio tremendo que temos pela frente. Ora bom, para isso temos realmente connosco dos nossos dois palestrantes desta noite, a quem eu dou as boas-vindas e saúdo. Apresento-vos o nosso colega Luís Malheiro, um colega especialista em doenças infectocontagiosas e que trabalha no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia. Olá, Luís, muito bem-vindo a este webinar. Obrigado, boa noite. Boa noite. Têm sido dias complicados, imagino, Luís. Muito trabalho, muita ansiedade e muito stress. Mas seguimos em frente. Muito bem. Já há muitos doentes com Covid-19 no teu hospital? Bastante. Ok. Já falámos mais daqui um bocadinho e desde já obrigado por teres aceito o convite para estar aqui esta noite. Sei que ainda por cima foste surpreendido há um curto espaço de tempo com a necessidade de ainda ir fazer de noite depois deste webinar, não é? Na urgência. Lamento muito, mas olha, obrigado pelo menos por ainda teres a paciência de estar aqui connosco neste bocadinho. Obrigado. E também temos connosco o nosso colega de Medicina Geral e Familiar, o Dr. Bernardo Vilas Boas, que neste momento desempenha também funções na ARS Norte, é coordenador do projeto RIA-AP e tem vindo, no fundo, a apoiar a ARS Norte na organização da resposta dos ACES no contexto desta crise da doença Covid-19. Bernardo, é sempre um gosto tê-lo connosco. Muito bem-vindo a este webinar. Boa noite. Olá, boa noite, muito obrigado. Parabéns por esta iniciativa, num momento difícil, mas em que ao mesmo tempo temos que promover a comunicação e dar a resposta que é necessária para fintar o vírus. No fundo, temos de ser mais contagiosos do que o vírus. Vamos lá ver se todos juntos conseguimos este desafio. Muito bem. É isso mesmo. Caros colegas, antes de começar, quero apenas fazer 2 agradecimentos importantes. Isto tem sido dias de muito trabalho e realmente uma pessoa às vezes não chega para tudo. E neste caso eu quero agradecer a um colega nosso, o Dr. João Pedro Paulo, que é um colega também da área da Medicina Geral Familiar, mas que já há bastantes anos se dedica à medicina estética, mas ele, no fundo, no âmbito desta crise, tem uma task force dedicada a ajudar e apoiar, digamos, nas várias frentes
nesta crise de lidar e de lutar contra esta doença Covid-19. E foi realmente o João Pedro que, no dia a seguir ao nosso último webinar, me contactou, oferecendo ajuda para aquilo que fosse preciso. E eu disse-lhe, olha, João Pedro, se me quiser ajudar, se me puder fazer aqui alguns contactos, eu precisava de um colega da ARS, ou de uma das ARS, precisava de outro colega da área das doenças infectocontagiosas para fazermos um webinar, porque vamos ter aqui mudanças importantes e precisamos realmente que os colegas estejam por dentro desta doença e das mudanças organizativas que vamos ter. O João Pedro foi espetacular, foi ele que fez a ponte com o Luís e foi ele que fez a ponte com o Bernardo e toda a comunicação, e por isso aqui fica o agradecimento público. João Pedro, Val, muito, muito obrigado pelo apoio e pela ajuda que me deu a organizar este webinar. E também quero mencionar o apoio da Bayer, que no fundo é um apoio também importante para nós podermos levar a cabo esta transmissão e esta logística, e realmente mencionar que estes apoios, nestas horas, são preciosos. Muito aqui fica o meu sentimento de gratidão para com a Bayer. E agora, sem mais demora, vamos então entrar no nosso webinar e nos conteúdos. Luís, vamos então olhar um bocadinho mais para a componente clínica desta doença e até um bocadinho baseado na experiência que já vais tendo de lidar com estes doentes. Ok, muito obrigado. Então vamos começar. Eu vou-vos falar sobre um pouco sobre a Covid-19 e a abordagem clínica. É óbvio que provavelmente não vos vou dar grandes notícias porque não as existem. E a verdade é que tudo o que nós tentamos fazer hoje é com base em poucos estudos e pouca informação clínica e científica que tem sido publicada nos últimos 3 meses e que é claramente insuficiente. Portanto, é tudo bastante experimental. O que eu vou tentar com esta apresentação é criar um algoritmo de decisão na vossa cabeça que vos pode ajudar a orientar estes doentes, tanto na decisão da abordagem clínica, o que têm que pensar em termos de análise e de exames de diagnóstico, se os puderem fazer, claro, e quando orientar para o hospital e o que fazer por eles numa primeira instância e no caso de os porem em casa. Pronto. Eu vou ser muito sucinto nesta parte inicial dos coronavírus. Vocês já sabem que é um vírus da ARN e que nós sempre tivemos coronavírus entre nós e são responsáveis todos os anos, na altura do inverno, por algumas rinofaringites. Às vezes nas crianças provocam croup e estes coronavírus sempre existiram entre nós e estiveram muito bem assim. Desde há uns anos atrás, que começaram a surgir os coronavírus pandémicos, têm sido responsáveis por infecções respiratórias baixas, sempre muito mais graves do que os coronavírus que nós temos endémicos e que habitualmente, com os quais habitualmente convivemos e dos quais somos portadores. Desses coronavírus pandémicos, nós vamos falar agora do último, que é do Covid-19, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid-19. Pode passar? Pronto. Estes coronavírus são todos muito parecidos, têm uma estrutura com umas espículas à superfície que lhes dão um aspecto na microscopia eletrónica de uma coroa de um rei. Estas espículas não são só estéticas, elas realmente têm a particularidade de definirem o tropismo do vírus, ou seja, são as características da glicoproteína das espículas que define a que área do nosso corpo é que o vírus se vai ligar mais. Portanto, alguns coronavírus ligam-se mais à área da oronasofaringe e são responsáveis por rinofaringite. Outros vírus, como por exemplo o SARS e agora o SARS-CoV-2, têm a capacidade de invadir as vias aéreas inferiores. Pode passar? Pronto. Em relação ao SARS e ao SARS-CoV-2, mas aqui particularmente no SARS-CoV-2, ele entre estas espículas que ele tem, ligam-se a um receptor que existem em bastantes células, seja nos pneumócitos, nos colangiócitos, colanócitos, creatinócitos. Há muitas células do nosso corpo que exprimem um receptor, que é o receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, que é muito conhecido por vocês noutras instâncias, por exemplo, da hipertensão. O vírus utiliza este receptor para ser endocitado e depois dentro da célula, ele próprio tem um efeito citopático sobre a célula e leva à morte da célula, mas também despoleta uma reação inflamatória, e esta reação inflamatória atrai linfócitos, neutrófilos e cria inflamação no local, que depois é responsável por muitas das características clínicas que nós vemos nos doentes. Pode passar. Agora, como é que o vírus se transmite?
Como vos disse, estes vírus habitualmente existem na nossa orofaringe e nasofaringe. E o SARS-CoV-2 também, apesar de ter potencial de invadir as nossas vias aéreas inferiores. Quando nós falamos do vírus SARS-CoV-2, nós falamos em transmissão por gotículas, ou seja, quando a pessoa tosse, fala, espirra, projeta gotículas que podem ser grandes ou pequenas, mas essas gotículas grandes habitualmente entram diretamente em contacto com a cara da pessoa que está a contactar com ela, ou com as mãos dessa pessoa, ou contaminam o ambiente à volta do doente. E esse ambiente à volta do doente acaba por ser um fator de risco para a pessoa não doente se infectar. De longe, o mecanismo e a forma mais comum da pessoa se infectar é através das mãos. Ou seja, se estivermos a menos de 1 metro da pessoa, realmente a pessoa ao falar ou tecido pode nos infectar diretamente, porque as partículas entram em contacto direto com a nossa cara. Mas só pelo facto de estarmos no ambiente do doente a menos de 1 metro, se nós tocarmos no ambiente e levarmos as nossas mãos à boca, ao nariz ou aos olhos, também nos podemos infectar. E raramente, nos doentes com SARS-CoV-2, podem-se gerar aerossóis, que são partículas muito pequenas, menores que 10 micras, que basicamente funcionam como a tuberculose no sarampo e na varicela, pairam no ar e são altamente contagiosas. Não é comum no SARS-CoV-2 existirem aerossóis, apesar de, eu vou-vos falar mais à frente, existem alguns procedimentos invasivos que nós fazemos no doente que fazem com que o doente tussa e tenha algumas alterações que fazem com que se produzam estes aerossóis que podem realmente ser contagiosos. Em termos de transmissibilidade do vírus, é um pouquinho maior que o vírus influenza, que o vírus da gripe, mas é bastante menor que o sarampo, precisamente por causa desta diferença do SARS-CoV-2 ter um vírus transmitido por gotícula, enquanto que o sarampo, que é um vírus transmitido por aerossóis, ter uma capacidade de infecção numa população não imune muito maior que o SARS-CoV-2. Pode passar? Pronto. Como eu vos disse, estas gotículas, grandes e pequenas, habitualmente transmitem-se a menos de 1 metro da pessoa que está doente. É óbvio que se a pessoa estiver a tossir muito e a espirrar muito, podem ir até 2 metros, mas habitualmente 1 metro é a distância mínima ou a distância máxima, mais ou menos, para se transmitir uma doença por gotículas. Pode passar. Pronto. Agora, em relação ao... Luís, se me permites, e a este respeito, digamos, da transmissão, pergunta-nos aqui uma colega nossa, a Carla Gouveia, na fase assintomática, o vírus está nas vias aéreas superiores ou só nas inferiores inicialmente e depois é que sobe com a tosse? É contagioso na fase assintomática? Pergunta ainda a Carla. Eu vou falar disso mais à frente. Existe alguma evidência de que, mesmo em pessoas assintomáticas, o que é que aconteceu? Alguns estudos já tiveram pessoas assintomáticas em que colocaram Zaragatoa porque tinham contactos de alto risco com pessoas doentes. E nessas pessoas assintomáticas, a Zaragatoa era positiva e tinha um comportamento muito semelhante às pessoas sintomáticas. Ou seja, ia aumentando durante uma semana e depois começava a diminuir a excreção de vírus, que é o que acontece também nas pessoas sintomáticas. Isto faz-nos acreditar que as pessoas assintomáticas também possam transmitir o vírus, apesar de ser muito mais difícil de criar uma causalidade neste sentido. A contagiosidade será menor, mas pode ocorrer, não é? E vários estudos apontam nesse sentido, neste momento. Não são vários, são poucos, mas houve alguns estudos que realmente já é mais do que um. Já é mais do que um, em que realmente mostram que existe a excreção do vírus na nasofaringe de pessoas assintomáticas. Agora, em que é que isso se traduz, nós ainda não podemos concluir, ok? Ok. A partir do momento em que ocorre a infecção habitualmente ocorre na naso e na orofaringe. O vírus replica-se e provoca uma virémia e pode invadir inferiormente até as vias respiratórias baixas. É preciso distinguir duas coisas. Primeiro, a infecciosidade. A infecciosidade pode ou parece começar 1 a 2 dias antes do início de sintomas nas pessoas que desenvolvem os sintomas. A pessoa é contagiosa durante todo o período sintomático, ou seja, não vale a pena andar a repetir Zaragatoas durante o período sintomático, porque o mais provável é que elas sejam positivas. E poderá ser, e habitualmente a infecciosidade é até 2 semanas após o início de sintomas numa doença, uma infecção leve a moderada, e até 3 semanas após o início de sintomas numa infecção grave.
É óbvio que pode ser muito maior e houve alguns outliers em algumas pessoas que já tinham resolvido a infecção e ao final de 3, 4 semanas ainda estavam a excretar vírus, mas não é o habitual. Em termos de período de incubação, que é aquele período em que não existem sintomas, pode ir até 14 dias, é por isso que nós recomendamos as quarentenas de 14 dias. Também pode ser um bocadinho superior, mas são novamente outliers. Em média, são 3 a 5 dias até ao início de sintomas. Pode passar. Muito bem. E isso acaba por responder a uma pergunta que aqui uma colega nossa acaba de fazer, ou um colega nosso, o Hugo Paiva, salvo erro. Não foi o Hugo, peço desculpa. Foi a Joana. Qual o tempo de doença assintomática até iniciar sintomas? No fundo, é isto, Joana, que o Luís acaba de dizer. A grande maioria o médio vai de 2 a 5 dias, não é? 3 a 5 dias. Raramente para além o período de incubação vai para além de 14 dias, mas por vezes existem alguns outliers que podem ir um bocadinho mais além. Correto, Luís? Exatamente. Ok. Mas são situações mais raras. É óbvio que o tempo desde a infecção até desenvolver sintomas depende muito da carga vírica do tamanho do inóculo. Ou seja, imaginem, se for um anestesista que está a intubar uma pessoa a excretar vírus, provavelmente vai desenvolver doença muito mais rápida, muito mais grave do que uma pessoa que contactou vagamente com alguém infectado cujo inóculo foi muito pequeno, ok? Mas isto são explicações um pouco teóricas e ainda nada comprovadas. Em relação à clínica, como eu vos disse, a doença pode se apresentar de forma assintomática, não complicada ou complicada. Pode passar? Isto vai depender muito, a evolução da doença vai depender muito do organismo da pessoa. Habitualmente, após a infecção, e olhem para o gráfico de cima, o que acontece é que vai haver primeiro uma resposta vírica. O vírus vai se replicar, vai provocar uma virémia, e nos primeiros dias, que coincide com uma espécie de um síndrome gripal, à semelhança de muitas outras doenças víricas, vai haver uma virémia que dá sintomas. Pode dar febre ou febrícula, a pessoa sente-se mal, tem mialgias, tem mal-estar, pode começar a surgir uma tosse seca de origem um bocadinho mais superior e analiticamente começa a aparecer uma linfopenia, porque o vírus é citopático para os linfócitos e outras alterações analíticas. Se vocês olharem para o gráfico de baixo, a febre e a tosse nestes primeiros dias de sintomas duram habitualmente uma semana. Ou seja, em média ocorre uma semana desta fase virémica. Ao final de uma semana, nós começamos já a ter uma resposta inflamatória, pronto, que começa logo desde o início, mas ao final de uma semana, habitualmente a resposta inflamatória consegue controlar a maior parte das infecções ligeiras, aquelas que se restringem às vias aéreas superiores. Nas pessoas que têm, que o vírus acaba por descer inferiormente até às vias aéreas inferiores, pode-se desenvolver pneumonia e aí surge a dispneia. A dispneia surge habitualmente no final da primeira semana e durante a segunda semana e habitualmente quando surge dispneia é sinal que a pessoa desenvolveu pneumonia. Se a pessoa conseguir resolver essa pneumonia vírica, corre tudo bem. O problema é que, em algumas pessoas, à semelhança do que acontece na sepsis ou no choque séptico, existe uma resposta inflamatória demasiado exuberante que faz com que é uma resposta inflamatória deletéria e acaba por levar ao preenchimento dos alvéolos com líquido, faz com que a pessoa leve à deterioração do estado clínico da pessoa e a pessoa acaba por ir para os cuidados intensivos nesta situação, não pela infecção em si, mas pela resposta inflamatória que leva a uma dependência do oxigênio e da ventilação para sobreviver. E habitualmente é esta a evolução da doença. Se resolver na fase sintomática inicial, ótimo, pronto. Algumas pessoas, habitualmente 10 a 15%, desenvolvem pneumonia e acabam por ficar internadas. E 5% acabam por ir para os cuidados intensivos porque têm esta resposta inflamatória demasiado exuberante. Pode passar? Pronto. Como vos disse, assintomática, não complicada ou complicada. Na não complicada, habitualmente temos o síndrome gripal, que é aquela primeira semana de sintomas que pode resolver ou não. Ou pode progredir para pneumonia e, em alguns doentes, podem desenvolver sepsis ou choque séptico ou ARDS, que é um síndrome de resposta Acute Respiratory Distress Syndrome. Imaginem, o pulmão enche-se de exudado inflamatório e a pessoa acaba por
não conseguir respirar e acaba nos cuidados intensivos por causa disso, e habitualmente é secundário ao próprio vírus ou à resposta inflamatória. Pode passar. No síndrome de gripal, que é conhecido habitualmente com a primeira semana, os principais sintomas são muito semelhantes ao do vírus influenza. Dá febre ou febrícula. A maior parte dos estudos não disse onde é que quantificaram a temperatura, mas consideraram febre, temperaturas acima dos 37,3 ou 37,5, e portanto dizem que a febre é muito comum por causa disso, mas habitualmente febre são 38,3 graus. Mas podem contar com uma febrícula. No início do quadro esta febrícula pode não estar presente, mas vai se desenvolver em quase 90% dos casos ao longo da doença, principalmente se a doença progredir para a segunda semana. Pode surgir tosse seca, ou a tosse pode ser mucosa, ou também pode ter expectoração mucopurulenta, principalmente se houver sobreinfecção bacteriana. E outro sintoma muito comum é a anorexia, e a mialgia e a fadiga, o mal-estar geral. Estes são os 3 sintomas muito comuns. Existem outros sintomas que as pessoas se queixam. Cefaleias, tonturas, podem ter hemoptises, isto habitualmente é mau sinal, podem ter náuseas, vômitos, diarreia, é muito comum, principalmente antes de surgir a febre e a tosse, mas também pode surgir ao longo do internamento. E também odinofagia, rinorreia, e ultimamente temos visto muitos casos, e os meus doentes também se têm queixado da anosmia. Eles não sentem o cheiro e têm um paladar bastante estranho. Pode passar. Em relação à pneumonia, pode ser um motivo pelo qual a pessoa vai aos cuidados de saúde, porque a pessoa estava em casa, até se sentia mal, tinha febre, mas aguentou, e entretanto começa com falta de ar ou com muita tosse e expectoração. Pode ser esse o motivo da apresentação, ou pode surgir no acompanhamento destes doentes. O doente, vocês até podem fazer o acompanhamento em casa, porque só tem uma dorzita de garganta, uma febrícula, sem grande alteração de estado geral, e ao final da primeira semana pode surgir dispneia. Isto é expectável e algumas pessoas progridem desta forma. Como eu vos disse, surge no final da primeira semana de sintomas ou durante a segunda semana de sintomas e coincide com o agravamento clínico do doente. Até lá o doente aguenta-se bem e depois começa a ficar com febre constante, com falta de ar e muito mais sintomático. Luís, sim. Se me permites, eu gostava de realçar isto que acabas de dizer. No fundo, caros colegas, esta descrição que o Luís nos acaba de fazer, no fundo, corresponde exatamente àquilo que os nossos colegas chineses nos começaram logo no princípio desta crise a transmitir. Depois ouvimos a mesma versão a partir dos nossos colegas italianos, espanhóis, e realmente assim se mantém. E realmente eu acho que nós, enquanto colegas da área da medicina geral familiar e dos cuidados subprimários, temos que ter isto, digamos, um particular cuidado em relação a este aspecto, que é, ok, nós sabemos que uma boa parte das pessoas infectadas pode até nem ter sintomas ou pode ter sintomas ligeiros. Mas depois há uma parte significativa destes doentes que realmente, mais ou menos ao final de uma semana, podem ter um agravamento súbito. E aí, um dos sinais mais importantes é a dificuldade respiratória, ok? E que pode ser já uma franca dispneia, mas pode ser às vezes só uma tiragem ou um arfado das alas do nariz. E aquilo que os nossos colegas também nos descrevem é que, quando se vai ver a oxémia, pondo o oxímetro, normalmente é surpreendente a hipoxémia. Ou seja, são doentes que às vezes até nem aparentam ainda uma grande dispneia e os colegas ficam surpreendidos pela hipoxémia que os doentes muitas vezes já apresentam. E aí, dificuldade respiratória, dispneia, para nós deve servir de bandeirinha, ok? Esse doente claramente precisa de ser encaminhado para o hospital. A probabilidade de ele ter uma pneumonia intersticial é já muito elevada neste contexto desta doença. E realmente nós sabemos, e também com base no que o Luís nos transmitiu e outros colegas dos outros países, que a partir daí o risco de haver um processo em cascata e que muitas das vezes tem um desfecho catastrófico é muito elevado. E também todos os colegas de todos os países dizem que o processo é muito rápido. Os colegas são surpreendidos pela rapidez com que o doente está mais ou menos estabilizado, começa a ter dispneia
e rapidamente se dá todo um processo inflamatório, e já não é o vírus a atuar, é a cascata de inflamação e o processo inflamatório que se desencadeia no organismo. O doente entra em síndrome agudo respiratório, síndrome agudo respiratório começa a iniciar uma cascata de falência multiorgânica e que muitas vezes tem um desfecho fatal. O primeiro alerta é a dificuldade respiratória, e neste contexto desta doença nós não podemos facilitar. Luís, força. Ok, obrigado. Vou falar disso um bocadinho mais à frente. Eu tenho ali uma forma de vocês organizarem o pensamento, mas agora vou debruçar ainda nos sintomas. A pneumonia, habitualmente a pneumonia, nós precisamos de uma imagem para dizer que tem uma pneumonia. Mas existem sintomas característicos de pneumonia que nos devem alertar para isso. Se o doente tiver tosse e febre, juntamente com dispneia, é muito possível que tenha uma pneumonia. É óbvio que também pode estar com uma acidose metabólica no contexto de uma sepsis, e por isso é que ele está polipneico. Mas se tiver, é sempre mau sinal se o doente estiver dispneico. Essa dispneia vocês podem medir através da frequência respiratória, bastando olhar para o doente, contando se tiver mais que 22 ciclos por minuto, e se não tiver claramente febril e muito ansioso, vocês têm que estar em alerta. Se tiverem forma de medir a saturação periférica e tiverem uma saturação menor que 95% numa pessoa saudável e jovem, também é um sinal de alerta. Tipo 94, 93 já não é normal num adulto jovem. É óbvio que num idoso podemos considerar que 94 até pode ser aceitável. É óbvio que os DPOC já estão habituados a saturações mais baixas e, portanto, o nosso limiar também é um bocadinho mais baixo. Se vocês tiverem a possibilidade de auscultar, e eu aqui chamo a atenção é a possibilidade, porquê? Se estiverem perante um doente com Covid, como vos disse, ele vai contaminar todo o seu ambiente. Contaminar também o estetoscópio. Portanto, sempre que vocês auscultam alguém com estetoscópio, se essa pessoa for positiva, bom, têm a possibilidade de se infectarem a vocês próprios, se não desinfetarem bem, e de infectarem o próximo doente se usarem o mesmo estetoscópio. Portanto, muito cuidado aqui na auscultação. Okay. Mas se auscultarem, o que vocês poderão encontrar são crepitações e diminuição de murmúrio vesicular. Sim? Luís, ainda vais falar mais à frente sobre as medidas de proteção, ou é conveniente agora que falaste? Vou falar mais à frente. Vou falar mais à frente. Ok, então depois temos aqui algumas questões que os colegas já estão a colocar sobre isso. Eu vou falar mais à frente. Tem que ter atenção aos idosos. Os idosos podem não apresentar dispneia, podem ter, por exemplo, uma hipoxémia silenciosa. Vocês metem o saturímetro e estão a saturar a 88% ou 87% e não estão minimamente desconfortáveis. Isto é um sinal de alerta. Assim como podem ter só uma depressão de estado de consciência. Pronto. Em relação à pneumonia, se fizessem uma técnica de imagem, podem não encontrar nada, como podem encontrar uma pneumonia intersticial ou uma pneumonia lobar. Podemos passar? Em relação ao raio-x do tórax, o padrão que nós mais encontramos é uma pneumonia intersticial. Inicialmente pode começar apenas... É preciso ter muito bom olho para ver, porque a grande maioria, o que se vê é o raio-x da esquerda. Se olharem para o lobo inferior esquerdo do raio-x da esquerda, vem ali uma opacidade em vidro despolido, que pode muitas vezes passar simplesmente despercebida. Mas, habitualmente e rapidamente, o doente passa do raio-x da esquerda para o raio-x da direita. Deixem-me pensar se eu estou a dizer direito. Ok, estava a olhar, assim, do raio-x da esquerda para o raio-x da direita, e o raio-x da direita, ao final do segundo, terceiro dia de internamento, já pode estar assim. É óbvio que nos cuidados de saúde primários vocês não terão acesso ao raio-x, mas isto é o que poderiam esperar se fizessem um raio-x ao doente. Pode passar? Da mesma maneira, como o ataque também tem achados típicos e são progressivos, pode passar para o próximo. Não vale a pena debruçar-me neste texto. Habitualmente começa nos primeiros 4 dias de sintomas, ainda o doente só tem febre, só tem uma tossezinha. Começa com uns infiltrados em vidro despolido subpleurais nos lobos inferiores, como podem ver, por exemplo, na segunda imagem, na B, na parte em baixo. E rapidamente progride para um pico de alterações radiológicas ao final da primeira semana, que é o que coincide com a pneumonia, de alterações em vidro despolido bilaterais, superiores e inferiores, que podem evoluir para a consolidação. Este ataque é um ataque muito ligeiro. Nós já vi coisas bem piores nos doentes internados. Pode passar. Pronto. Em relação a sepsis, choque séptico e ARDS, são emergências médicas. Têm uma elevada mortalidade e têm que ser abordadas o mais rapidamente possível nos cuidados de saúde secundários. Portanto, pode passar. Os critérios de sepsis, choque séptico e ARDS, provavelmente vocês não estão muito familiarizados, exceto se fizerem urgência
hospitalar e aí conhecem os critérios. Mas sepsis é uma resposta inflamatória deletéria a uma infecção. Habitualmente, os critérios utilizam-se um score, que é o score SOFA, que nos cuidados de saúde primário é impossível de fazer porque depende de estudos de análises, fazer uma gasometria. Portanto, existe um score mais pequeno e muito sensível, que é o Quick SOFA, que é o Q-SOFA, em que se vocês tiverem presentes 2 de 3 critérios de gravidade, nomeadamente hipotensão, alteração de estado de consciência e taquipneia, que é uma frequência respiratória superior a 22, se tiverem 2 de 3, podem dizer, sim senhor, eu acho que este doente está cético. E tem que ser muito rapidamente encaminhado para os cuidados de saúde secundários e para um hospital para ser avaliado e orientado. A RDS é algo que eu espero que nunca nenhum de vocês veja. Apresenta-se como uma insuficiência respiratória muito grave e é muito rapidamente progressiva. O diagnóstico só consegue ser feito em hospital porque depende de raio-x, de TAC e também de fazer gasometria e das trocas gasosas. Mas tem que estar alerta que o ARDS, os sintomas e as alterações clínicas começam como se fosse uma sepsis, ou seja, uma frequência respiratória muito elevada, uma dessaturação. Portanto, se tiverem qualquer um destes critérios, é muito mau sinal. Passar à frente, por favor. Por último, mesmo que não se apresente com nada disto, o doente, seja com uma apresentação não complicada ou complicada, pode-se descompensar as suas comorbilidades e, portanto, a sua IC pode passar a estar descompensada e necessitar de ser encaminhado para o hospital. A sua diabetes mellitus pode virar uma cetoacidose diabética e tudo o resto. Portanto, mesmo que o doente não esteja muito sintomático, a patologia de base pode descompensar e muito facilmente descompensa e pode necessitar de encaminhar para o hospital. Além disso, ainda existem algumas apresentações incomuns da doença. Alguns doentes desenvolvem miocardite, com dor torácica, aumento das troponinas, alguns desenvolvem lesão renal aguda, outros desenvolvem sobreinfecção bacteriana. Já há casos descritos de enterocolites em doentes que só tinham diarreia por Covid e muitos outros, e provavelmente vamos descobrir muitas novas manifestações conforme o tempo for passando. Pode passar. Pronto. Como é que se faz o diagnóstico? Para diagnosticar o vírus é preciso encontrá-lo. E habitualmente o que nós fazemos é colher amostras respiratórias altas. Para amostras respiratórias altas nós precisamos de enfiar uma espécie de um cotonete, que é a zaragatoa, nas nossas narinas e essa zaragatoa tem que ir bem ao fundo da narina, tem que encostar lá atrás, na nasofaringe. E, portanto, a colheita tem que ser muito bem realizada e tem que rodar várias vezes. Habitualmente, os tubos de colheitas de zaragatoas ou têm duas zaragatoas juntas ou só têm uma. Quando têm duas, colhe-se uma na narina e colhe-se uma na orofaringe. A sensibilidade da zaragatoa na nasofaringe é cerca de 75%, enquanto que na orofaringe é só 30%. Quando temos duas, colhe-se uma em cima e uma na orofaringe e mete-se as duas dentro de um tubo. Quando o kit só tem uma zaragatoa, o preferível é colher a zaragatoa da nasofaringe. É óbvio que há sempre a grande dúvida se a sensibilidade estima-se que é de 60% a 80%, existem muitos casos que falham, é verdade. Principalmente nos primeiros dias de sintomas ou muito mais à frente de desenvolver sintomas, o teste pode ser negativo. E algumas pessoas nem excretam vírus na naso e na orofaringe e têm sempre os testes negativos e só se diagnostica por TAC quando o doente tem um raio-x muito sugestivo e muita dispneia e teve um contacto com alguém. Nós no hospital, não sei como é que vai desenvolver-se isto nos cuidados de saúde primários, mas no hospital o que nós fazemos é que para dizer que um doente não tem SARS-CoV-2, precisamos de duas zaragatoas separadas em 24 horas para dizer que ele não tem e o poder pôr numa enfermaria normal. Mas isto é num contexto em que não podemos pôr um doente infectado por causa de um falso negativo no meio de uma enfermaria com 20 doentes, a maior parte deles idosos e com comorbilidades. Portanto, no domicílio, provavelmente uma zaragatoa já é um bom indicador. Se houver uma grande dúvida ou se o doente descompensar, poderá ser necessária uma segunda e dirigir o doente para o hospital. Em relação às amostras respiratórias baixas... Tinha um colega a perguntar se tem que ser nas duas narinas ou só numa. É só numa narina. É uma zaragatoa para uma narina para ir atrás até a nasofaringe e a outra para a orofaringe. É óbvio que algumas pessoas com desvio de septo só conseguem enfiar numa das narinas, algumas pessoas nem numa das narinas conseguem, mas tem mesmo que ser tentado, ok? Em relação às amostras respiratórias baixas, têm muito maior sensibilidade, principalmente se for uma expectoração mucopurulenta ou se realizar um lavado ou um aspirado traqueal, que nos cuidados de saúde primários são impossíveis de realizar e eu desaconselho vivamente
a realizar uma colheita de expectoração nos cuidados de saúde primária, porque o doente, ao tossir, vai contaminar muito mais o vosso ambiente e, portanto, desaconselho vivamente. Façam zaragatoa. Provavelmente as zaragatoas vão ser realizadas em locais específicos e nunca peçam, em situação alguma, a colheita de expectoração a um dos vossos doentes. Pode passar. Em relação às alterações analíticas, o painel básico daquilo que vocês poderão necessitar para avaliar um destes doentes é um hemograma, ver o perfil hepático com transaminas e bilirrubinas, uma CK, LDH, troponina, PCR e D-dímeros. Porquê? Habitualmente nós não fazemos isto para uma grande maioria das infecções, mas descobriu-se que na Covid em específico, linfopenia é muito comum e é determinante do mau prognóstico, portanto, se o doente tiver menos que 800 linfócitos por microlitro, provavelmente vão ter que orientar para os cuidados de saúde secundários para ser avaliado. Se tiver uma LDH elevada, uma troponina elevada, uns D-dímeros elevados, que acontecem logo no início da apresentação do doente, também é mau sinal e o doente tem que ser encaminhado para o hospital. Para já, não... Luís, sim. Conhecendo a realidade do terreno, na verdade, estes doentes, a maior parte deles não vai ter estes dados analíticos na altura da apresentação em cuidados primários. Portanto, eu sei que não. Em apresentação é já a nível do hospital. Sim, eu sei. Eu sei que há alguns centros de saúde que conseguem ter análise, mas eu desaconselho vivamente nesta fase, porque em termos de controle de infecção é difícil de gerir isto. Mesmo no hospital temos regras muito estritas na colheita de sangue. Este slide é só para vocês terem a noção daquilo que é expectável analiticamente. É muito improvável que vocês consigam fazer isto em ambulatório. Ok? Obrigado. Pode passar. Agora, como é que se abordam estes doentes? O primeiro que tem que ser feito é vocês perceberem quais são os doentes que têm pneumonia e têm apresentações muito graves, com sepsis e choque séptico. De seguida, nos doentes que não têm nada disso, é perceber quais são aqueles doentes de risco de agravar. E depois de excluir estes, podem olhar para o doente e dizer: este doente não é grave, pode ir para casa e eu faço-lhe um acompanhamento. Podemos passar. E, portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber identificar critérios de gravidade clínica nestes doentes para poderem encaminhar para o serviço de urgência. Esses critérios, pode passar, são alguns, mas são muito fáceis de identificar só por olhar para o doente. Se o doente tiver uma frequência respiratória maior que 22, é como vos disse, isto é um sinal de sepsis. Vocês vão ver em algumas normas que aparecem de frequência respiratória maior que 30. Isto é um critério de gravidade de pneumonia para internamento e para unidade de cuidados intensivos. Mas se o doente já estiver com uma frequência respiratória superior a 22, já é mau sinal, ok? Uma saturação menor que 95% em ar ambiente, exceto CDPOC, se idosos. Sinais de dificuldade respiratória franca, se o doente estiver cianótico, se estiver com tiragem, se estiver a usar a musculatura acessória. Hemoptises, é sempre sinal de envolvimento pulmonar extenso. Alteração do estado de consciência ou depressão do habitual, imaginem, a pessoa já pode ter tido um AVC e ser mais limitada. Se tiver um afundamento de estado de consciência, isso é um sinal de gravidade, principalmente nos idosos, mas também nas pessoas jovens, como é óbvio. Vômitos persistentes, diarreia abundante que possa provocar desidratação. Hipotensão, e aqui chama a atenção que os vossos doentes hipertensos, imaginam uma pessoa que habitualmente tenha 150, se tiver 100 sistólica, já é mau sinal, porque já houve ali uma queda grande na sua pressão arterial, mas habitualmente a pressão arterial abaixo, sistólica abaixo de 90 já é um sinal, já é um critério de gravidade, é um mau sinal. Uma noção subjetiva de gravidade do doente, isto aqui apelo-vos ao vosso juízo clínico. Se vocês olharem para um doente e acharem que ele está muito macilento, está claramente doente, e a vossa impressão é que o doente não está bem, enviem para o hospital. Não vale a pena arriscarem e enviar o doente para casa para depois, algumas horas mais tarde, ele estar a chamar o INEM e uma ambulância para ir para o hospital. Enviem. Se a vossa impressão clínica é muito importante e vocês devem confiar nela. E se, ao escutarem o doente, se tiverem alterações auscultatórias que sugiram uma pneumonia, como crepitações que podem ser assimétricas, simétricas, superiores e inferiores, vocês podem encaminhar o doente, ou devem encaminhar o doente para o serviço de urgência. Por último, nos doentes que vocês estejam a acompanhar, que têm uma evolução clínica desfavorável, ou seja, um doente TPOC que agrava a sua dispneia habitual, um doente que a febre não ceda
tenha sempre mais que 38,3 por mais de 2 dias, ou que a febre reapareça após um período da pirexia, é mau sinal, principalmente se isto se verificar na segunda semana de sintomas. Ou um agravamento de estado geral ao final da primeira semana de sintomas. Isto também são critérios para enviar o doente para o serviço de urgência. Pode passar. Agora, o doente até pode não ter nenhum critério de gravidade, mas se tiver uma pneumonia, essa pneumonia pode evoluir de uma forma desfavorável. E a grande maioria das pneumonias evolui de forma desfavorável e tem que se manter um olho muito atento. É óbvio que, se o doente não tiver critérios de gravidade, a única maneira de vocês diagnosticarem uma pneumonia é se ele tiver sintomas disso. Se tiver uma tosse com muita expectoração, e se vocês ao escutarem tiver capitações, isto é um critério para enviar para o serviço de urgência. E aqui chama a atenção, pronto, que o estetoscópio tem que ser dedicado àquela área de avaliação e não deve circular entre doentes, e vocês podem e devem desinfetar o estetoscópio após cada uso, com álcool a 70%, uma compressa embebida, e esfregar muito bem para limpar o estetoscópio. É óbvio, tem ali uma lista das alterações analíticas que podiam ser critérios de gravidade, provavelmente para vocês não vai ser uma realidade, e portanto não me vou debruçar propriamente sobre elas. Podemos passar? Pronto. Agora, os doentes que não têm critérios de gravidade e que não têm alterações clínicas que surgiram pneumonia, existem alguns doentes que podem estar só com febre, com alguns sintomas das vias aéreas superiores e que são de alto risco. Os doentes de alto risco são os doentes com mais de 60 anos e por cada década o risco aumenta muito. Ou seja, um doente com mais de 80 anos com Covid, mesmo que seja um Covid ligeiro e sem critérios de gravidade, enviem para o hospital. Acima dos 70 anos, enviem para o hospital também. Entre os 60 e os 70, vocês, se for uma pessoa muito saudável, sem comorbilidades, provavelmente até se aguenta bem, mas se for uma pessoa com mais de 60 anos, hipertenso e diabético, já não se vai aguentar muito bem. Abaixo dos 60 anos também é relevante as outras comorbilidades todas. Hipertensão, e estas são as mais importantes e as que são sempre, consistentemente em todos os estudos, as que mais se associam a um prognóstico mais reservado, que é hipertensão, diabetes mellitus, qualquer patologia cardíaca, pode ser uma IC, pode ter tido um infarto, pode ter uma arritmia, a imunossupressão, mas aqui é questionável, ainda não há grandes provas, e uma doença pulmonar crónica. É óbvio que grávidas também têm que encaminhar para o serviço de urgência para serem avaliadas na obstetrícia para ficarem internadas em vigilância. Em relação à hipertensão arterial, como é muito frequente, é risco, independentemente de ser uma hipertensão arterial sem repercussão de órgãos-alvo e mesmo uma hipertensão ligeira? Hipertensões ligeiras e hipertensões controladas, sem atingimento de órgão-alvo, habitualmente não são tão más como as que têm uma nefropatia hipertensiva, uma cardiopatia hipertensiva. Ou seja, quanto mais descontrolada a hipertensão estiver, maior o risco de evoluir desfavoravelmente. É óbvio que nós não temos limiares para determinar quais eram as hipertensões que estavam piores e quais é que estavam melhores, porque os estudos não nos disseram, simplesmente diziam hipertensão. E, portanto, nós não conseguimos dizer, dentro dos doentes com hipertensão, quais é que são piores. É óbvio que são doentes. Agora, uma nefropatia, uma cardiopatia, aí não há dúvidas, é um doente de risco. Eu posso também comentar a respeito da hipertensão. Realmente tem sido um achado até surpreendente, digamos, para a comunidade médica e para a comunidade científica. Na verdade, a hipertensão, por si só, normalmente, e se acharmos que nos sistemas de saúde, em que normalmente há uma boa acessibilidade das pessoas ao seu médico de família, uma grande parte das pessoas anda com a sua hipertensão controlada. Não era de esperar este achado, e que está a ser tão visível nos vários dados epidemiológicos dos vários países, de haver esta associação da comorbilidade e a presença da hipertensão nos casos em que existe um desfecho fatal. E é uma das comorbilidades mais presentes. Ainda não se consegue perceber bem porquê. Ainda há dias o Anthony Fauci, o nosso colega epidemiologista dos Estados Unidos, e que tem vindo a coordenar um bocadinho o combate à doença Covid-19, e que tem dado uma série de entrevistas à Jana
ainda há dias ele dizia e refletia sobre isto. Uma das hipóteses que tem sido colocada, mas que ele diz que claramente ainda é muito precoce para tirar conclusões, mas passa um bocadinho por investigar até que ponto é que haverá aqui a relação da exposição destes doentes aos IECAs, aos ARA2, e o Luís daqui a um bocadinho vai falar sobre isso, que eu já vi nos slides que tem isso, e saber até que ponto é que haverá aí alguma associação ou não. Mas é realmente um elemento surpreendente e que carece de muita atenção na investigação futura também. Força, Luís. Obrigado. Pronto, continuando. Por último, quais é que doentes é que podem permanecer no domicílio só com tratamento de suporte? Habitualmente serão os doentes com menos de 60 anos que não têm critérios de gravidade e nenhum fator de vulnerabilidade. E estes doentes devem ser aconselhados vivamente a ficar em casa e a relaxar e hidratar-se muito bem. Podemos passar. Pronto, agora, princípios de abordagem e tratamento. O primeiro princípio é a segurança dos profissionais de saúde. Nunca se ponham em risco. Desculpem. Força, está à vontade. Se precisares de beber um pouquinho de água... Isto não é, eu não estou doente. Engasguei-me mesmo. Mas às vezes precisaste de sair para ir buscar um bocadinho desculpa, água, está à vontade. Desde que a senhora da limpeza deixou de vir a casa, isto... Pronto, viver sozinho dá nisso. Pronto, o primeiro que eu estava a dizer é segurança dos profissionais de saúde. E utilizem sempre equipamento de proteção individual. Podemos passar? Podemos falar agora um bocadinho sobre os... É isso que nós vamos falar. Eu vou falar sobre... Força. Como vocês viram há bocado nesta imagem, é por projeção de partículas e pela contaminação do ambiente à volta do doente. E de longe as nossas mãos são as piores. Portanto, a primeira regra que vocês têm que ter é higienizar bem as mãos antes e depois. Antes de contactar com o doente, depois de contactar com o doente, mas mais importante também é depois de contactar com o ambiente do doente. Ou seja, todas as superfícies e objetos que entrem em contacto com o doente são potenciais fómitos. E, portanto, vocês podem se contaminar se contactarem com esses objetos. Vamos passar? E, portanto, seja pela desinfecção das mãos com solução antisséptica, seja pela higienização das mãos com água e sabonete, vocês têm que aderir a uma delas, antes e depois de contactar com o doente ou com o ambiente do doente. E são, de longe, as medidas mais eficazes para vocês não ficarem doentes, porque a maior parte das vezes o doente não vos vai estar a tossir na cara, são vocês próprios que deliberadamente irão, ou não deliberadamente nesta situação, inconscientemente irão levar as vossas mãos à boca, ao nariz ou aos olhos e infectarem-se. Podemos passar? Agora, como é que nos protegemos do doente? A primeira coisa é pôr-lhe uma máscara. Se o doente tosse e espirra, se lhe pusermos uma máscara, impedimos logo a projeção de partículas. E o segundo mecanismo de proteção é nós protegermos-nos a nós. E o que está determinado para a grande maioria dos contactos que vocês vão ter nos cuidados de saúde primários é que necessitam de uma máscara cirúrgica no mínimo, ou seja, a máscara cirúrgica é o suficiente para que as partículas não entrem diretamente no vosso nariz e na vossa boca. Precisam de bata com mangas para tapar todas as superfícies dos braços e do corpo e luvas para proteger as mãos, ok? Habitualmente, máscara cirúrgica é o suficiente. Se tiverem uma P2, é o ideal. É óbvio que com limitação de recursos, nós temos que utilizar aquilo que é o suficiente para a situação. Eu não sei se vocês sabem qual é a diferença entre máscara cirúrgica, P2 e N95. A máscara cirúrgica é aquela que se põe aos doentes, é para proteger-nos a nós do doente, da pessoa que está doente. Ou seja, a pessoa que está doente fica com a máscara cirúrgica para não nos contaminar a nós. Ela impede a projeção de partículas, mas também impede, é uma barreira do nosso nariz e da boca para as partículas não entrarem em contacto diretamente com as nossas mucosas. A segunda é a máscara P2, ou respirador. Aqui nós chamamos um respirador P2, é a nomenclatura europeia para uma máscara que filtra pelo menos 95% das partículas com menos de 5 micras. Se vocês ouvirem o termo N95, é exatamente o mesmo, mas na nomenclatura americana. Os americanos dizem N95, ou seja, um respirador que filtra 95% das partículas. Na Europa usa-se P2, que é um respirador que filtra
entre 94% e 95% das partículas. No final é a mesma coisa. Portanto, podemos passar para o slide seguinte. Para um contacto com o doente, com uma pessoa que esteja doente com sintomas respiratórios, vocês precisam de uma máscara para tapar a boca e o nariz, de uma viseira para tapar os olhos, uma bata para tapar o corpo e os braços e precisam de luvas. E a ordem de colocação é: higienizam as mãos, metem primeiro a bata, metem a máscara, a proteção ocular, podem estar as duas juntas ou podem ser óculos e uma viseira separada, e depois põem as luvas. Para tiram primeiro a bata, basicamente o que têm que fazer é desapertar do lado, puxam pelos ombros, tiram a bata. Se conseguirem tirar as luvas ao mesmo tempo, ótimo. Se não, tiram a bata primeiro e depois tiram com cuidado as luvas, higienizam as mãos para depois poderem tirar a máscara e os óculos com segurança, sem contaminar a cara com as mãos contaminadas. Ok? E esta é a ordem. Primeiro bata, luvas, e depois tiram a máscara, desinfetam as mãos, tiram a máscara e tiram os óculos. Vamos passar para o seguinte. Em situações extremamente raras, o doente pode gerar aerossóis. E é principalmente em procedimentos invasivos. Estamos a falar de intubação traqueal, intubação gástrica, ventilação, broncoscopia, numa cirurgia em que o doente vai ser intubado. Se o doente parar à vossa frente e precisarem fazer uma ressuscitação cardiopulmonar e começarem a fazer compressões no tórax, é óbvio que o doente também poderá gerar aerossóis. E, portanto, para uma ressuscitação cardiopulmonar, o doente poderá gerar aerossóis. Assim como se puserem o doente a nebulizar, que é altamente contraindicado em qualquer situação, mesmo no hospital está contraindicado nebulizar o doente, ou com oxigênio com altos fluxos, seja por lunetas nasais com mais de 6 litros por minuto, ou por uma máscara facial com um débito muito elevado. Nestas situações que podem gerar aerossóis, nós temos que aumentar o nosso nível de proteção. E podemos passar para o slide seguinte. Neste caso, já não se pode... Slide seguinte, por favor. Neste caso, já não se pode usar uma máscara cirúrgica, tem mesmo que ser, no mínimo, um respirador P2 ou um respirador P3, que são aqueles todos apetrechados assim com um filtrozinho, que provavelmente não os vão ter nos cuidados de saúde primários, nem nós temos isso no hospital a maior parte das vezes. Portanto, o que vocês precisam para estes procedimentos, e nomeadamente dos cuidados de saúde primários, seriam se o doente parar e precisar de ressuscitação, ou se estiver a nebulizar, ou se estiver com uma cânula nasal a fazer altos níveis de oxigênio, o que vocês têm que pôr é uma touca, proteção ocular e máscara P2, ou respirador P2, bata, luvas e uma proteção do calçado. Chama-se isso o nível de proteção EPI2, que é muito improvável que vocês vão necessitar nos cuidados de saúde primários. Vamos passar para o seguinte. Não sei se respondi às dúvidas que tinham colocado sobre... Ora bem, mais ou menos. Ok. Em relação à questão da máscara cirúrgica versus máscara P2, existe muita controvérsia e existem várias fontes que consideram que a máscara cirúrgica realmente não oferece proteção suficiente, até porque não faz, digamos, filtragem. E a filtração completa, não é? Há sempre entradas laterais que podem provocar entradas de gotículas. E temos aqui realmente um grande número de colegas a perguntar se a máscara cirúrgica é suficientemente protetora. E tenho também o testemunho de uma colega que me chegou através do Messenger do MG Familiar esta tarde. E dizia a colega assim: porque é que os médicos de família não podem exigir material de proteção para fazer a consulta presencial aos nossos utentes? Eu estou de quarentena porque observei um utente com suspeita de Covid-19 sem máscara P2, mas sim com máscara cirúrgica. Quantos colegas terão de ser contagiados para nos recusarmos finalmente a fazer todas as consultas sem uma máscara P2? Luís, queres comentar? Olha, eu não consigo dar uma resposta. Ou seja, ela fez o procedimento, tinha máscara cirúrgica. E tinha bata, tinha luvas, desinfetou as mãos. A grande questão é essa. Retirou o material. Retirou o material. Tudo. Mas foi o próprio colega de saúde pública que depois lhe disse: olha, agora vai ter que ficar de quarentena porque realmente se tivesse uma máscara P2
estaria protegida, mas com a máscara cirúrgica não é suficiente. E eu não posso comentar o que o colega de saúde pública lhe disse. Agora, o que nós temos são as recomendações da DGS, daquilo que nós conseguimos oferecer aos profissionais de saúde. Eu, na maior parte dos doentes que vejo diariamente na enfermaria de Covid, não estou com uma máscara de P2, não tenho um respirador, só uso o respirador se o doente estiver a fazer altos débitos de oxigênio, ou se estiver a nebulizar, ou se estiver com ventilação não invasiva. Portanto, não uso de forma regular a máscara P2. É uma pergunta muito difícil, porque às vezes o ideal e o que é desejável não é possível, principalmente quando temos limitação de recursos. O que eu digo é, provavelmente, para verem uma pessoa doente, vocês beneficiariam de utilizar um respirador P2. Isso é unânime entre toda a gente. É óbvio que Mas Luís, no fundo, nós sabemos que há doentes que podem estar assintomáticos. Sim, mas isso era outra coisa que eu ia dizer. Eu acho que nesta fase de pandemia e na fase de mitigação em que estamos em curva ascendente de incidência, era importante que mesmo para todas as consultas presenciais, mesmo que o doente não tenha sintomas respiratórios, o médico tivesse com uma proteção, pelo menos máscara e nariz, e que desinfete as superfícies à frente do doente e desinfete as mãos depois de observar cada doente. Isto seria o que eu recomendaria a todos os profissionais de saúde e é o que está a ser feito, por exemplo, no hospital. Todos os profissionais de saúde que têm que fazer consultas presenciais estão de máscara, a proteger-se mesmo que o doente esteja assintomático. Não sei se o Dr. Bernardo quer comentar acerca deste problema da proteção individual dos médicos. Portanto, a nível hospitalar, o Luís acabou de dizer que os médicos que estão a fazer consulta estão com máscara cirúrgica ou P2? Cirúrgica. E todos os doentes que entram no hospital também entram com máscara para a consulta externa. Certo. O que eu compreendo é que nós estamos na frente com as pessoas e temos medo. É normal ter medo na atual situação. Portanto, eu compreendo que os médicos de família queiram, entre aspas, armar-se até aos dentes. Como sabemos, não é possível, não há máscaras suficientes e as que temos de as gerir muito bem. De facto, vamos falar a seguir, as medidas em termos de organização que prevêem criar os atendimentos dedicados ao Covid e os não Covid, portanto, separando rigorosamente a recepção e o circuito da pessoa que tem sintomas respiratórios, é fundamental. E se nós assegurarmos isso, quando estamos na comunicação à distância, através de telefone ou outros meios, e quando estamos em atendimento não Covid, aí estamos mais tranquilos, não é? Claro que há o que já vimos até aqui, não é? Podemos ter uma pessoa a ser atendida numa área ou numa unidade não Covid porque apresenta diarreia, uma fadiga, ou uma tossiqueirazita, um pingo no nariz, digamos assim. E por trás pode estar a infecção por este SARS-CoV-2. É um risco, sem dúvida. Mas, portanto, em toda esta epidemia e pandemia, nós praticamente não conseguimos reduzir a zero a probabilidade de risco. Portanto, podemos e devemos reduzi-la quase a zero, não é? Mas reduzir a zero vai ser impossível. Então, se separarmos bem a ADC e não a ADC,
Portanto, onde atendemos os doentes com sintomas respiratórios, aí temos de estar protegidos. Como disse o colega, no mínimo, a máscara cirúrgica, a bata, as luvas, os óculos. É o mínimo. Idealmente, máscaras P2 e temos de fazer tudo para conseguir a máxima proteção, reduzir a zero. Se não já, quanto mais depressa, melhor. E tanto quanto sei, esse esforço está a ser feito. Mas eu considero, Bernardo, que esse esforço é realmente essencial e prioritário. Ou seja, na verdade, os doentes que vão para a área não Covid não têm propriamente um letreiro na testa a dizer se têm ou se não têm Covid, não é? Claro. Eu não encontrei nenhum estudo sobre isto, mas eu estou convencido que, por exemplo, que grande parte dos profissionais que são infectados com esta doença não são aqueles que se tratam nas enfermarias e nos cuidados intensivos destes doentes. São muitas vezes os profissionais que trataram estes doentes quando ainda não se sabia que eles tinham Covid. E que na abordagem inicial... Claro, não sei se o Luís tem... Deixa-me só acrescentar que os médicos que morreram em Itália eram os anestesistas que entubavam doentes com Covid. Ou seja, o procedimento em si pode ser de muito alto risco, de alto risco ou de baixo risco. E os de muito alto risco são aqueles que geram aerossóis e que mais projetam partículas para a cara do profissional de saúde. Se o inóculo for muito grande, a probabilidade da pessoa desenvolver doença grave e morrer é muito maior também. Compreendo, claro. E os médicos que morreram eram os anestesistas, principalmente os anestesistas que intubavam e estavam na linha da frente nos hospitais em Itália. Claro, sem dúvida que o risco aí é maior. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, o que eu acho é que neste momento parece ser errado não considerar de alto risco. Eu compreendo, não há máscaras P2 suficientes, mas parece-me que realmente carece aí de um esforço muito grande para rapidamente conseguirmos proteger. Agora temos aqui alguns colegas a perguntar de quanto em quanto tempo é que se deve trocar a máscara. Isso também é eu acrescento, há máscaras reutilizáveis? Se há máscaras reutilizáveis, eu não sei. Agora, o que vos posso dizer é, as máscaras, principalmente os respiradores, que são aqueles que nós estamos a utilizar com a capacidade de filtragem, essa capacidade de filtragem perde-se sempre que manipulamos a máscara. Sempre que a tiramos da face, voltamos a pousar e voltamos a pôr na face, há fibras que se rompem e a capacidade de filtrar diminui. É óbvio que, por exemplo, eu já trabalhei em África, num país da África subsaariana, onde eu tive que utilizar a mesma máscara durante uma semana para ver doentes com tuberculose, mas é porque não havia máscaras e se eu não usasse aquela, a alternativa era ir sem máscara, ou seja, tive que reutilizar. O ideal era não reutilizar as máscaras e evitar isso ao máximo. Não podendo reutilizar, é tentar manipular a máscara o menos possível. Agora lembrem-se de uma coisa, sempre que tiram a máscara está contaminada da parte de fora e, portanto, vocês põem as mãos numa superfície contaminada, tiram a máscara. Têm que desinfetar as mãos e têm que guardar a máscara. Quando voltam a pôr a máscara, têm que ter o cuidado outra vez de se lembrar que vão contaminar novamente as mãos e ao pôr a máscara novamente na face podem contaminar o próprio nariz ou a face. Portanto, a reutilização da máscara também vos coloca em risco. O que é que eu digo? Se puderem estar com a máscara sempre na cara durante um dia, sem lhe mexer e sem a tirar, ótimo. Quanto menos mexerem na máscara e na viseira, ótimo. Mas ao final do dia deveriam substituir. Ok? Ok. Está aqui um colega a dizer que na bula dos nossos respiradores de P2 menciona 8 horas de utilização. Que é habitualmente um turno de trabalho. Há colegas a perguntar pela máscara bico de pato. É equivalente à P2? Não. Máscara bico de pato é um formato de máscara. Respirador P2 depende dos tecidos e do formato da máscara ao aderir à nossa cara. Existem dois tipos de máscaras bico de pato, até podem existir mais. Existem bico de pato, que são respiradores P2, e existem bicos de pato, que são as máscaras, não sei o que é 2000, que são as máscaras azuis, que não são tão boas como o respirador P2, mas são melhores
do que uma máscara cirúrgica. Portanto, um bico de pato, que seja esta formação 2000 qualquer coisa, nunca sei a nomenclatura, mas que não é P2, é melhor que uma máscara cirúrgica, porque adere melhor à cara e protege melhor as nossas mucosas. Muito bem, vamos avançar. Temos imensas perguntas, colegas. Eu peço desculpa, mas não é todo possível respondermos a todas as perguntas que estão a chegar. Vamos avançar mais um bocadinho e depois eu tento repescar ainda alguma pergunta. Força. Está mesmo quase a acabar. Em termos de tratamento de suporte, não há grande coisa a oferecer. Naqueles doentes sintomáticos, mas que não têm critérios de gravidade nem fatores de vulnerabilidade e que ficam em casa, vocês têm que dizer é isolarem-se, repousam no domicílio, tratam a febre com paracetamol. Se a febre persistir após 4 horas de paracetamol, podem alternar com a metamizol e reforcem a hidratação ao doente, a reidratação oral, que é para ele não ficar desidratado. Desculpem. Não há indicação para fazer antibiótico aos doentes com quadros ligeiros, a não ser que haja uma evidência de sobreinfecção bacteriana, que são casos muito bem mais típicos. Eu não ponho aqui os anti-inflamatórios não esteroides de propósito, porque vocês vão ver mais à frente que existem algumas dúvidas sobre o risco de utilizar anti-inflamatórios não esteroides nestes doentes. No doente sintomático com critérios de gravidade, vocês sabem que têm que enviar para o serviço de urgência. É óbvio que enquanto chamam a ambulância vem ou não vem, vocês não vão deixar o doente ali a desaturar em risco de paragem ou de periparagem. Portanto, se o doente estiver a desaturar, tiver uma saturação de oxigênio menor que 92%, e vocês tiverem a possibilidade de ter lá uma bala de oxigênio, umas cânulas nasais ou uma máscara, utilizem. E ponham o oxigênio o mais imediato possível ao doente. Nunca utilizem grandes débitos maiores que 4 litros pelo risco de criar aerossóis. E sempre que puserem uma cânula nasal ou uma máscara ao doente, ponham-lhe uma máscara cirúrgica por cima da cânula nasal ou da máscara para evitar ao máximo que se gerem aerossóis, porque mesmo com as cânulas, às vezes, pode haver ali uma aerossolização lateral, mas principalmente com débitos superiores. Titular, sempre para termos umas saturações superiores a 90%, enquanto que a ambulância chega ou não chega, e as pessoas vêm buscar para levar o doente ao hospital. Podemos passar? Se o doente tiver broncoespasmo, tem que evitar ao máximo fazer nebulizações. Se tiverem lá broncodilatadores e o doente for capaz de utilizar de forma pressurizada, podem dar transitoriamente a ver se aquilo melhora. Imaginem, o doente pode-vos aparecer com uma asma agudizada no contexto de Covid. Vocês não vão deixar o doente ali a arfar enquanto que a ambulância não tem. Se tiverem acesso a broncodilatadores, ótimo. Se não tiverem acesso, têm de tranquilizar o doente e aguardar pela ambulância. Não está recomendado dar corticoides sistémicos, exceto nas situações de broncoespasmo ou DPOC. Portanto, não deem corticoides a doentes com Covid, mesmo os ligeiros, porque não vai acelerar a cura do doente, não vai fazer sentir melhor. O que vai fazer é com que a doença demore mais tempo a curar e o doente fique infeccioso muito mais tempo. Se o doente tiver hipotenso, muito hipotenso, tensões sistólicas menores que 90, também não vão deixar o doente hipotenso à espera da ambulância. Podem começar um soro para aumentar as tensões e tentar titular a rapidez do soro para o doente estar, pelo menos, com uma pressão arterial média superior a 65 mm de mercúrio. É óbvio que nem todas as unidades de cuidados de saúde primários vão ter acesso a isto. Às vezes é necessário articular muito bem com os enfermeiros, entre vocês com os enfermeiros, e a sala de isolamento do doente pode não estar preparada para isto, mas eu aconselho vivamente a não deixarem o doente desconfortável a aguardar por uma ambulância, porque a ambulância pode demorar meia hora a chegar e o doente pode-vos parar e vocês terem que iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar que são bem mais arriscadas do que simplesmente começar a tratar o doente na hora. Muito rapidamente agora, podemos passar já para o slide seguinte. O tratamento antivírico ainda é muito dúbio e nós não temos grandes ferramentas. O que nós fazemos no hospital é hidroxicloroquina, porque parece acelerar a resolução dos sintomas e do TAC, e os achados no TAC, e diminuir a excreção vírica ao final de 6 dias. Também podemos usar o Caletra, que é o lopinavir-ritonavir, que já uso há muito tempo, ou que já usei durante uns tempos nos doentes com infecção por VIH. Mas tanto dentro dos dois, o que tem maior evidência de benefício é a hidroxicloroquina. Estão sempre a surgir estudos da associação com a azitromicina, mas são coisas muito casuísticas, muito pequenas, 5, 6 doentes, e que nós não podemos utilizar como referência para tratar. De uma forma geral, os doentes que vocês mantêm em casa não têm indicação para fazer nenhum tratamento neste momento. E, portanto, não recomendem hidroxicloroquina, senão vão esgotar os estoques e os doentes graves que estão no hospital não vão ter hidroxicloroquina para tratar.
e não há evidência de benefício de dar hidroxicloroquina a doentes em ambulatório, para já. E estão alguns ensaios a ocorrer do uso da hidroxicloroquina como profilaxia pós-exposição a Covid, mas ainda não temos os dados para poder recomendar isto de uma forma mais alargada. Podemos passar. Por acaso aqui tenho também algumas dúvidas e algumas questões. Eu concordo inteiramente contigo, ou seja, não há neste momento evidência suficiente para se recomendar o uso destes fármacos, ou seja, e para termos a certeza da sua eficácia. Mas ainda há dias tivemos aqui um colega virologista e ele dizia o seguinte, ou seja, na verdade, nestas doenças, por exemplo, os fármacos antivirais, para serem eficazes, necessitam de ser dados muito precocemente após a infecção. Até porque depois, nas fases mais avançadas da doença, já sabemos que não é o vírus que provoca dano ao doente, mas que é toda a cascata inflamatória que se desencadeia, não é? E eu pergunto-me realmente, por exemplo, na nossa norma que foi publicada ontem e que vai entrar em vigor depois da manhã, estão lá os principais fármacos que se têm falado, os antirretrovirais, o Remdesivir, a hidroxicloroquina e a azitromicina também está lá, mas realmente só estão para uso a nível hospitalar. Eu confesso que, e ainda por cima, já dispomos de evidência de um ensaio clínico randomizado que demonstrou que, por exemplo, os antirretrovirais nos doentes em estadio avançado não teve efeito, não é? Eu confesso se isto não necessitaria de ser revisto para se iniciar num estadio mais precoce. Sem dúvida, só que a verdade é que 80% dos doentes vão ter quadros clínicos muito ligeiros e, a não ser que nós consigamos prever quais são os 20% que irão beneficiar destes tratamentos, não é? Nós não podemos, a partir do momento em que a epidemia afetar uma quantidade exorbitante de pessoas, nós não vamos conseguir oferecer fármacos a todas as pessoas. Claro, e é muito impossível, iríamos esgotar os fármacos e ficassem reservas para as pessoas que poderiam necessitar a nível hospitalar. O problema é que eles agora não estão a ser eficazes, não é? A gente, no estadio em que lhes começa a dar o tratamento, eles já não são eficazes. Sim, isto é algo que nós vamos ter que saber e repensar. Que todos nós temos. Nós damos os fármacos não porque tínhamos muita fé neles, mas porque realmente vemos os doentes a entrar não muito sintomáticos e passado 2 dias estão aí para os cuidados intensivos para serem intubados. E, portanto, é um desespero para nós e utilizamos porque é o que temos. Por exemplo, isto é tudo no campo das hipóteses, não é? Claramente não há evidência suficiente, mas, por exemplo, a dada altura poderia fazer sentido a gente decidir, ok, os doentes que tivessem uma comorbilidade, os que fossem hipertensos, que fossem diabéticos e mais de 60 anos, e esses logo, mesmo em contexto ainda fora do hospital, iniciarem a terapêutica. E se calhar poderíamos estar a conseguir... Isso é possível. Eu sei que isto é no campo das hipóteses, mas isso é possível e eu acho que é o que está a ser feito nos outros países, pelo menos com a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é aquela que nos doentes menos sintomáticos parece ter melhor efeito, porque ao final do 6º dia de hidroxicloroquina existe a negativação da orofaringe, portanto tem importância em termos de saúde pública na transmissibilidade. E é por esse motivo que em Espanha tem agora um ensaio que estão a avaliar a hidroxicloroquina a ver se conseguem, se tem algum benefício em termos de comunidade e não só em doentes nos hospitais. Agora, enquanto não tivermos a resposta disso... Ok. Deixa-me fazer outra questão que também surgiu, digamos, por esse colega de virologista. Ele levantava a questão se existiria algum doente HIV positivo que esteja a fazer antirretrovirais, nomeadamente aqueles 2 que têm sido mais falados, que tenha sido infectado pelo vírus que provoca a Covid-19. Isso é uma excelente questão. Em relação aos imunodeprimidos, até agora ainda não existem dados que mostrem que os imunodeprimidos estão em maior risco do que os não imunodeprimidos. Apesar de nós todos termos muito medo
das pessoas imunodeprimidas, porque habitualmente a imunossupressão dá quadros de infecção mais graves, e todos nós sabemos isso e vemos isso na nossa prática clínica. Mas neste caso em específico da Covid, não existem dados plausíveis a dizer-nos que é pior. Não há. Já os centros de transplante não mostram isto, os doentes a fazer biológicos para a doença de Crohn e para a colite ulcerosa não têm quadros mais graves e, portanto, nós não sabemos. Em relação aos doentes com infecção por VIH, não existem, é zero. Não há dados publicados sobre doentes com infecção por VIH. Qualquer das formas, também não me parece que a nível da Europa vão ser publicados, porque este fármaco, o lopinavir e ritonavir, que é o que parece ter maior capacidade de aderir à protease deste vírus em específico, nós já não usamos de forma comum. São muito poucos os doentes que estão com lopinavir e ritonavir, porque temos fármacos de terceira geração, como o darunavir e ritonavir, ou o darunavir cobicistat, que utilizamos, têm muito menos efeitos laterais e que não têm tanta afinidade para esta enzima. Portanto, não me parece que vamos ter, pelo menos a nível da Europa e Estados Unidos, dados sobre isso. A África Subsaariana e a América do Sul, onde ainda usam lopinavir e ritonavir, pode ser que alguém se lembre de fazer um ensaio em doentes com VIH e consigam uma amostragem que nos permita ter dados sobre isso. Está bem? Ok. Força. Mesmo a terminar, agora, se vocês mantiverem o doente no domicílio, o que é que vocês têm que monitorizar? Aquele gráfico é aquele que eu mostrei mais atrás, ou seja, a primeira semana habitualmente é pacífica. A partir da primeira semana é quando as coisas começam a complicar e pode ser a meio da segunda semana ou no final da segunda semana que o doente está mal o suficiente para ir para uma unidade de cuidados intensivos. Se vocês monitorizarem os doentes, têm que lhe fazer um inquérito sintomático. O próprio doente, isto aqui agora deixa a criatividade das pessoas. Ou vocês ligam, ou o doente tem aplicações e pode responder a questionários. Podem ser os familiares a ligar, podem ter uma equipa a ir lá à casa, mas que eu desaconselho por causa do risco de infecção. Mas, de qualquer das formas, têm que fazer este inquérito de chegar ao doente. Saber se a febre desapareceu ou se persiste após a primeira semana, principalmente se tiver temperaturas superiores a 38,3 graus, ou reaparece, imagina, o doente até melhor e depois reaparece a febre. Isso é mau sinal. Ou é sinal que vamos ter uma resposta inflamatória muito exuberante ou que o doente tem uma sobreinfecção bacteriana. Se o doente desenvolver vômitos persistentes, se vocês ligam ao doente e notam que ele não consegue falar, está muito polipneico, que a fala está entrecortada, o doente se queixa de dispneia em repouso ou para pequenos esforços, que surge dor torácica, seja pleurítica, seja torácica isquémica, por causa da miocardite associada ao SARS-CoV-2, hemoptises, qualquer alteração do estado de consciência que o familiar vos refira, ou se o doente disser que está com uma diarreia abundante, isto são sinais de má evolução, juntamente com qualquer um dos critérios de gravidade que eu já vos tinha falado atrás. Se o doente tiver com polipneico, se o doente tiver de saturar, mas isto exigia que vocês fossem lá. Mas, em termos de inquérito sintomático, isto seriam as perguntas essenciais a fazerem a um doente que está em casa e é o que nós, neste momento, aos doentes que saem da urgência com o teste e que testam positivos e vão para casa, os doentes que saem de internamento, nós temos uma equipa de médicos hospitalares que são os que não podem estar na linha da frente a ver doentes por patologia, comorbilidades ou por outros motivos, e que ligam para o doente e fazem precisamente estas perguntas e acompanham o doente em casa e só encaminham para o serviço de urgência se o doente começar a piorar. Habitualmente o período crítico é o final da primeira semana e a segunda semana. Ok? Podemos passar. Agora, a sua última pergunta provavelmente seria quando voltar a testar e dizer que o doente já não precisa de estar em isolamento. Isto é uma grande questão. De uma forma geral, o shedding do vírus na orofaringe começa, como vos disse, 2 dias antes do início de sintomas. Numa doença ligeira a moderada, vai até 7, 12 dias após o início de sintomas e 2 semanas na doença grave, mas pode ir até às 3 ou até às 4. Há quem tenha isolado o vírus nas fezes dos doentes até 1 mês depois de sair do hospital, mas ninguém sabe se esse vírus nas fezes é infeccioso ou se é um mecanismo de transmissão. Mas na orofaringe é o que nos preocupa, que é o principal meio de contágio. Não vale a pena repetir a Zaragatou enquanto que o doente estiver sintomático e nem logo a seguir a parar sintomas. Temos que esperar cerca de 2, 3 dias de melhoria de sintomas para repetir a Zaragatoa. Também não vale a pena fazer muito cedo, mesmo que o doente melhore ao final de 3, 4 dias na primeira semana, não vale a pena fazer durante a primeira semana porque já sabemos que o shedding vai durar sempre no mínimo 7 a 12 dias. Portanto,
Só vale a pena repetir após 10 a 14 dias do início de sintomas, quando o doente já está apirético há mais de 2, 3 dias e os sintomas respiratórios desaparecendo. Porque há doentes que podem não ter febre, mas podem ter tosse, rinorreia ou dinofagia. É após o alívio sintomático sustentado 2, 3 dias. E só podemos suspender o isolamento após 2 zaragatoas negativas separadas em 24 horas. Agora, vocês nos cuidados de saúde primários é que vão ter que decidir onde é que se vão fazer estas zaragatoas. Se vão lá alguém lá à casa, se o doente vai a um covidário, se vai a um centro de atendimento de Covid, mas imagino que o Dr. Bernardo já tem algumas ideias sobre isto. Sim. Podemos passar? Sim. Luís, pergunta precisamente aqui um colega. Sim. A norma da DGS prevê que os doentes positivos em investigação em casa sejam novamente testados 10 a 14 dias após o início dos sintomas. Faz sentido? Certo. Sim, foi o que eu acabei de dizer. O shedding demora sempre, em média, 8 a 12 dias. Portanto, não faz sentido testar antes disso. Os 10 a 14 dias parece-me um intervalo até bastante razoável para testar. É óbvio que doentes com patologia muito grave não vão estar em casa, vão estar internados. Provavelmente, esses só vão ser testados muito mais tarde, mas os 10 a 14 dias parecem bem, desde que, e isso é outra das condições da TGS, o doente já esteja assintomático sem febre há 2, 3 dias e os sintomas respiratórios estejam a melhorar. Porque se o doente estiver sintomático ativamente, não vale a pena estar a testar. Ok? Para terminar, só 3 questões de relevo. Podemos passar para o seguinte. Em relação à dinâmica viral, do que perguntam sempre sintomáticos e assintomáticos. A carga vírica do SARS na orofaringe atinge o pico na primeira semana de sintomas e provavelmente também é a altura em que há maior transmissão da doença. Os doentes com patologia mais grave têm cargas víricas às vezes 60 vezes mais elevada que o dos doentes não graves. O que quer dizer que um doente mais grave provavelmente é mais infeccioso do que um doente com uma apresentação ligeira ou com um doente assintomático. Apesar de tudo, nos doentes assintomáticos, o comportamento do vírus é semelhante. Pode ter cargas víricas mais baixas, mas vai aumentando sempre até ao final da primeira semana e depois diminui, ok? Mas, teoricamente, serão menos infecciosos do que os doentes com quadros clínicos mais graves. Slide seguinte. Em relação aos IECAs, a grande questão é se estão contraindicados. Até este momento não existe evidência que a atividade da enzima de conversão da angiotensina 2 esteja associada a uma maior mortalidade no SARS-CoV-2. Isto é tudo uma questão teórica porque as pessoas associaram. Ok, os doentes com hipertensão têm doença mais grave, nós tratamos a hipertensão com ARAs e com IECAs, provavelmente até é isso por um mecanismo de feedback retrógrado, porque nós ao inibirmos a enzima de conversão da angiotensina 2 em circulação, as nossas células produzem mais receptor porque ficam para ficar mais ávidas à pouca ECA que existe em circulação. Portanto, é para um mecanismo de feedback que aquilo aumenta. E há quem pense, ok, se nós inibirmos a ECA em circulação, produz mais receptor e o vírus entra mais. Mas isto aqui é tudo teórico. O que é que se sabe? É que os inibidores do eixo da renina-angiotensina diminuem a mortalidade nos doentes com patologia cardiovascular, melhoram o prognóstico nos doentes com insuficiência cardíaca a longo prazo, fazem parte do tratamento de base de hipertensão e da história e do tratamento dos infartos. E, portanto, provavelmente matamos mais pessoas a suspender o IECA no contexto de uma Covid do que a mantê-lo. E como não há evidência de que os IECAs e os ARAs estejam contraindicados na Covid-19, o melhor é deixar estar e não mexer, não arriscar. Slide seguinte. Por último, o ibuprofeno. Não existe evidência científica nenhuma de que os anti-inflamatórios sejam piores na Covid-19. O que existe é um artigo publicado, um artigo de opinião, em que eles citam vários médicos e não têm referência nenhuma ao motivo de citarem esses médicos. Os médicos dizem que realmente existem várias alterações imunológicas a decorrer no momento da infecção de Covid. Se nós dermos um anti-inflamatório, podemos atrasar essa resposta inflamatória no início, que juntamente com outros mecanismos podem levar a uma doença mais grave. Isto aqui é tudo teórico. Portanto,
eles não estão oficialmente contraindicados. Mas, apesar de tudo, os argumentos que os médicos usam são teoricamente muito plausíveis. E como enquanto que nos IECAs, nós sabemos que os IECAs têm um benefício na insuficiência cardíaca, na hipertensão e tudo isso, e não os vamos suspender, nós temos alternativas aos anti-inflamatórios. E, portanto, podemos usar paracetamol, podemos usar metamizol, não precisamos usar um ibuprofeno para tratar. Portanto, se pudermos evitar nesta fase, é melhor evitar enquanto que não surgem dados. Os britânicos estão a estudar neste momento o efeito dos anti-inflamatórios na evolução do Covid. Da mesma forma, a aspirina não deve ser suspensa, porque a aspirina está lá por algum motivo, ou foi por um evento embólico ou por um alto risco cardiovascular. Portanto, não tirem a aspirina num doente com Covid. E acho que terminei. Muito bem. Luís, pergunta-nos aqui o Miguel Louro, diz o seguinte: a recomendação do INEM refere que deve ser reduzida a punção venosa à estritamente necessária para o benefício imediato do doente. E, por outro lado, a recomendação da Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva fala em abordagem restritiva quanto à fluidoterapia. Qual a relação risco-benefício de garantir acesso venoso à fluidoterapia nos cuidados subprimários? Se um doente estiver hipotenso, com uma pressão arterial sistólica menor que 90, isso é de elevado risco para o doente, porque vamos começar a ter menor perfusão nos tecidos vitais e o doente pode precipitar um infarto. Então, se for uma pessoa com patologia, com doença arterial coronária, podemos precipitar um infarto, podemos precipitar um AVC, o doente pode ficar com insuficiência renal. Nós só temos que dar volumes se isso tiver benefício para o doente, principalmente se ele estiver muito hipotenso. Não é dar um soro só para o doente se sentir melhor, estamos a dar soro para que as tensões subam. E mesmo ao dar soro não podemos exagerar, porque por causa desta resposta inflamatória a nível pulmonar, se nós dermos muito soro, precipitamos mais depressa um ARDS. E, portanto, não podemos exagerar na quantidade de soro. O soro é para ser dado se o doente beneficiar disso, e se vocês preveem que a ambulância não vai chegar em tempo útil, porque é um centro de saúde muito isolado ou sabem que a ambulância vos diz que vai demorar meia hora a 45 minutos a chegar, não podem ter o doente ali com uma pressão arterial sistólica de 60, porque vai-vos morrer em 15 minutos, a 20 minutos. Portanto, temos que ponderar muito bem o risco-benefício de iniciar a fluidoterapia. Ok. Eu trouxe aqui algumas imagens e desde já agradeço aos nossos colegas da USF Nova Via e vou pedir ao nosso realizador que as ponha no ar. No fundo, são algumas das medidas protetoras que os nossos colegas em contexto de cuidados subprimários estão a implementar. Houve vários colegas aqui no chat, quando falamos das medidas protetoras, que falaram da eficácia dos acrílicos, ou seja, tem-se adotado a estratégia de colocar placas de acrílico, por exemplo, logo na parte do secretariado clínico, também no próprio secretário do médico, vemos aqui um acrílico. Podemos passar ao slide seguinte. O que é que te parece, Luís? Isto faz algum sentido ou não? Olha, é assim, não é de todo a minha área, estas questões são questões demasiado técnicas para eu poder ter conhecimento de causa, mas de uma forma, sim, teoricamente são medidas que me parecem bastante eficazes, e já vi isto a ser feito também nas farmácias, para evitar ao máximo a projeção de partículas diretamente para o profissional de saúde. Portanto, isto parece-me, se possível, parece-me eficaz, desde que depois a manipulação e a desinfecção do acrílico seja bem feita. Ok. Eu vou pedir ao realizador para voltar a colocar o slide anterior, a imagem anterior. Esta máscara que aqui vemos é uma das tais de bico de pato, mas que não parece ser uma P2. Se vocês virarem a máscara bico de pato, ou na caixa, ou na própria máscara bico de pato por baixo, lá tem a nomenclatura da máscara. Se aparecer PPF2, é porque é uma P2. Se não, provavelmente é uma das outras com aquela nomenclatura estranha, que eu nunca me lembro, mas que, de qualquer das formas, é melhor do que uma máscara cirúrgica. Não tem a capacidade de filtragem de uma P2, mas é melhor do que uma máscara cirúrgica. Pelo menos, do ponto de vista, digamos, físico, acaba por proteger mais e deixar menos entradas laterais, não é? Há um bocadinho, a nossa colega Mónica Fonseca perguntava se
é importante a data de validade das máscaras, ou seja, por vezes são cedidas máscaras aos médicos em que já estão fora do prazo de validade. Isso tem muita pouca importância, também não tens noção, se calhar. A resposta é exatamente a mesma da reutilização, do princípio de reutilização das máscaras. As máscaras têm uma data de validade porque é a data até à qual o produtor consegue garantir que a capacidade de filtragem é eficaz. Portanto, após esse prazo, o produtor já não consegue garantir que a capacidade de filtragem seja a mesma. A mesma coisa com os iogurtes e com os alimentos que nós temos no frigorífico. Passa a data de validade, podem estar bons ou podem não estar bons. É melhor ter alguma coisa a tapar do que não ter nada. Não podem ter a certeza de que a eficácia seja exatamente a mesma, com a máscara do prazo de validade. Ok. Eu ia pedir agora ao realizador que passasse à outra imagem seguinte, é essa. No fundo, vemos aqui a sala de espera da USF Nova Via, com as cadeiras espaçadas na sala de espera, com área especial de acesso, no fundo, a tentativa de separação dos utentes respiratórios dos não respiratórios. E agora, antes de te deixar, digamos, ir embora para fazer a tua noite de serviço de urgência, que realmente tiveste esta infelicidade de ser chamado à última da hora. É mesmo uma enfermaria com Covid. É só com doentes é mesmo a enfermaria só com doentes com Covid, portanto não é serviço de urgência. Ok. Mas também não é fácil, imagino. Como é que tem estado o vosso serviço com digamos, esta experiência de tratar os doentes com Covid? Como é que tem sido tudo isto? Não é propriamente uma experiência muito animadora. Na perspectiva das doenças infecciosas, nós, quer dizer, já desde que comecei a minha carreira nas doenças infecciosas, estou habituado a ver doenças que consigo tratar ou curar, pelo menos com um curso habitualmente previsível e muito bem descrito. O que nós vemos nestes doentes é... Já tive doentes a entrarem com um aspecto bastante fuleiro e que até se aguentaram bem. Assim como tipo pessoas até jovens e não muito sintomáticas que ao final do segundo ou terceiro dia de internamento foram para os intensivos com RDS. É bastante frustrante para nós e é um stress constante a evolução dos doentes. Ainda não temos grande evidência, ainda não temos muita experiência com doentes que melhoram muito e que podem ir para casa. E eles estão a aumentar, o número só aumenta e não há saídas positivas, não é? Há algumas saídas positivas, assim, há muitos doentes que vão à urgência e são orientados mas para não na quantidade suficiente para o income que estás a ter, não tens o outcome que precisavas ter para a quantidade. O número está a aumentar sempre gradualmente e são doentes muito idosos, com tetos terapêuticos muito baixos, que nós não podemos sequer oferecer a ventilação e portanto é uma situação bastante frustrante e não é propriamente animadora, mas estamos aqui para isso e estamos a tentar fazer o nosso melhor para orientá-los da melhor maneira possível. Claro que sim, claro que sim. Olha, Luís, em nome de todos os colegas, e foram, digamos, claramente mais de 1000 colegas que nos estão a seguir esta noite e que nos estão a acompanhar, por isso foram largas centenas, norte, sul, continente e ilhas. Em nome de todos eles, um grande obrigado pela tua partilha desta noite, por tudo o que tu nos trouxeste, pelo trabalho que tiveste a preparar esta comunicação e esta apresentação, e também por todo o teu trabalho clínico que estás a ter no teu hospital, na tua enfermaria. Obrigado. Agradeço imenso o convite e o voto de confiança e também digo só que estou disponível para se precisarem de ajuda. Posso não estar sempre disponível porque o trabalho é muito, mas naquilo que na medida que conseguir posso tentar ajudar quem necessitar. Eu percebo. Mas foi realmente sensacional e desejo-te agora força para os dias que aí vêm e mantém-te protegido e que corra tudo pelo melhor. E muito obrigado. Está bem? Bom trabalho a todos e boa sorte com isto. Melhores tempos. Parabéns Luís, e felicidades nesta luta difícil. Força a todos. Tchau. Ora bom. Obrigado, Luís.